Quando fomos glorificados, professor, na ocasião da volta de Cristo, teremos o privilégio de poder conhecer outros mundos habitados e interagir com seus habitantes? E seremos irmãos também, já que somos criados pelo mesmo Deus? Ou seja, a Bíblia nos mostra, porventura existem outros mundos não caídos, professor? E quando estivermos lá no céu, no milênio, por exemplo, nós vamos ter a chance de conhecer outros mundos, outros seres criados por Deus? Será que a Bíblia nos dá alguma luz sobre isso? Sim, a Bíblia tem algumas referências indiretas, não é? A existência de outros mundos, mas essas referências indiretas são suficientes, né, para nós crermos que existem outros mundos habitados, criados por Deus e que não cederam às insinuações de Satanás para fazerem parte do conflito cósmico contra Deus. Um desses textos indiretos é Apocalipse 12:12, né, que depois da expulsão definitiva de Satanás do céu, o texto diz o seguinte: por isto festejai, ó céus, veja, céus no plural, não é? E vós, no plural também, os que neles habitais, ou seja, tudo no plural, céus, vós e neles, indicando o quê? Mais de um mundo habitado, né? Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então você percebe nesse texto, mesmo sendo um texto indireto, mas ele não deixa também de nos dar uma certa clareza, né? Que os céus, os habitantes dos céus, não tem um porquê de incluirmos só anjos aqui, né? Porque há uma comparação entre céus, habitantes, depois terra. Então são mundos aqui diferentes. Então você percebe que esses seres tinham sim motivos para se alegrarem, porque Satanás realmente foi desmascarado. Agora, ai da terra e do mar, porque o diabo desceu até aqui e conseguiu enganar, obviamente, antes nossos primeiros pais. Quanto a estarmos com estes seres celestiais, não há um porquê de nós crermos que não estejamos com eles. Por quê? Nós percebemos que diante do trono de Deus, olha que interessante, diante do trono de Deus, nós podemos perceber tanto anjos, ou seres celestiais, quanto seres humanos salvos, tá? Então você vai, por exemplo, para Apocalipse 14, e Apocalipse 14 fala de seres humanos diante do trono de Deus, ó. Olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e do seu pai. Ouvi uma voz do céu, como de muitas águas, como de grande trovão. E aí tem também Apocalipse 22:4, na verdade, que é mais direto, que menciona nos morando com Deus, o ser humano diante do trono de Deus. E aí em Apocalipse 5, você vê o seguinte, Apocalipse 5, verso 11, vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz. Então, se é possível você ver diante do trono de Deus, anjos, seres humanos, lá no livro de Jó, no capítulo 1 e capítulo 2, vemos a expressão filhos de Deus, que podem ser só anjos ou incluírem outros seres celestiais também. Então é óbvio que todos teremos um encontro diante do trono de Deus para adorá-lo. E não há um porquê de nós não podermos visitar esses outros mundos que Deus criou. Não há um porquê de, depois da glorificação, Deus manter esses mundos em segredo para nós, sendo que não haverão mais segredos entre Deus e suas criaturas.